E seja muito bem-vindo, meus amigos flamenguistas aí, felizes aí com essa grande vitória fora de casa na altitude, hein? Gols de Bruno Henrique e Arrascaeta, o Arrascamito. O Flamengo vence o time do Cusco. 2-0 fora de casa, um jogo importante. Que lembrando, tá? Vai ser aquela briga entre Palmeiras e Flamengo sempre aí pra ver quem vai buscar decidir os jogos em casa, né? Ter a melhor campanha, então já sai na frente aí o Flamengo, já que o Palmeiras empatou com o Júnior Barranquilla. Você vê como foi importante essa vitória aí do Flamengo. Deixa o like, se inscreve, ativa as notificações, seja muito bem-vindo aqui no canal Guga Futebol. E bora para aquela análise pós-jogo aí, linha de passe, melhor programa esportivo aí do Brasil. Fica até o final e deixa também a sua opinião, super importante. Imagens totalmente da ESPN Brasil. Tamo junto aí, bom vídeo para vocês. No primeiro tempo, para todo esse contexto, adversário fraco, desfalques, altitude, o Flamengo jogou bem lá no Peru. Mas tem as questões de arbitragem que fizeram parte do contexto também. Eu acho assim, só antes até da gente entrar na coisa da arbitragem, Sim, primeiro assim, o Paquetá, eu achei que foi muito bem no melhor momento do Flamengo no jogo, que foi o primeiro tempo. Isso. E aí eu acho que assim, isso é importante para ele, né? Porque houve ali aquele primeiro jogo logo depois da convocação, que ficou todo mundo de olho e o Paquetá vai muito mal. Bragantino. Foi Bragantino, foi o jogo exatamente. Foi Ele hoje joga onde a seleção pensa em utilizá-lo. E aí depois ele já entra bem contra o Santos e hoje ele joga onde a seleção pensa em utilizá-lo e seria um jogador diferente para essa lista. Então acho que é importante para ele uma atuação como a que ele teve hoje no primeiro tempo, porque o primeiro tempo foi superior do Flamengo em relação ao que foi o segundo tempo. E para mim muito mérito do treinador que não tem medo de usar o elenco. Até porque, convenhamos, se o técnico do Flamengo for ter medo de usar o elenco, nós estamos perdidos, né? Quem não vai ter esse medo? Porque é isso, cara. Você tem um jogo contra um adversário muito mais capaz no sábado, não é nem no domingo, né? O Flamengo enfrenta o Fluminense no sábado. Você tem que fazer o que ele fez, que é escalar o time quase todo reserva contra uma equipe muito frágil. Eu falo muito da Sul-Americana, mas a Libertadores também tem, muitas vezes na primeira fase, adversários muito frágeis e para alguns elencos do futebol brasileiro é possível rodar, é possível mudar. E acho até que, a despeito das características de jogo, e concordo com tudo que o Zupa falou, fazia sentido até para esse tipo de jogo, mas mesmo que não fizesse, eu acho que o olhar para a qualidade técnica que você tem no time reserva do Flamengo, na comparação com o adversário de hoje, e olhar para a dificuldade que você vai ter num jogo de sábado, ele tinha que fazer o que ele fez e teve os méritos de conseguir os 3 pontos. Só para lembrar aqui, né? Acabaram entrando o Pedro, o Arrascaeta e o Ortiz, faltando 5 minutos para acabar o jogo, tempo regulamentar, né? Luiz Araújo. Luiz Araújo também. Participa do lance do segundo gol. E o Jorginho e o Pulgar eram questões em que ele não ia poder utilizar. Estavam fora. Né? Assim mesmo. Alexandre tá O fora. Ortiz já estão fora, Alexandre fora. O Ortiz acabou entrando no final. Então você vê como esse Flamengo foi diferente, é o que você está falando. Tem elenco, tem uma profundidade de elenco absurda. Mas como esse time foi diferente para enfrentar o Cusco. E aí, já que você deu o gancho, a gente sabe. Daqui até a convocação dia 18 de maio, tem uma lupa no Neymar, tem uma lupa no Paquetá. E quem estiver preocupado com a seleção holandesa tem uma lupa no Memphis, certo? Vamos falar dos nossos aqui. Mas são lupas diferentes, porque o Paquetá joga. Diferente. Isso. É mais fácil colocar lupa no Mais fácil achar. Não precisa nem de lupa para ver o Paquetá jogar. Não tem CT pior. Para a empresa, né? Para a NR Não, Sports. e tem a lupa da CBF no Paquetá, a lupa no Neymar, a lupa de fora. É isso. O resto dos Parece que tem uma lupa da CBF do Ancelotti. Essa lupa no Paquetá, o que ela diz dos últimos jogos do Paquetá, já incluindo hoje também. Vai lá, Bíblia. Eu acho que o Paquetá está melhorando, mas eu acho que ele depende muito, é óbvio, da parte coletiva do Flamengo melhorar num todo. Eu acho que hoje tudo passou muito pelo Leonardo Jardim. Eu concordo com o Jean. Quando você joga na altitude, você tem que impedir que o adversário torne o jogo... Então não posso colocar as imagens, tá? Porque questão de direitos autorais, tá? A Conmebol, ela arrebenta aí punindo o canal. Infelizmente é isso. Coloquei a imagem do Maracanã aí, fechou? Minando os jogadores, porque a Dá pra questão escutar. do ar rarefeito não é só uma questão de os jogadores conseguirem respirar, é do desempenho também, de musculatura e principalmente do raciocínio, que fica diferente, com tempo de bola diferente. E com a escalação do Flamengo, desculpe, um pouco arriscada, porque não tinha os 2 volantes que estão acostumados a atuarem juntos, porque escolheu 2 laterais com mais facilidade ofensiva do que defensiva, o Flamengo conseguiu exatamente pelo trio que tinha à frente dos volantes e posicionamento dos volantes,
fazer um jogo, como disse o Pedro, muito tranquilo. Muito tranquilo o Flamengo. Um jogo de muito domínio, como se o Flamengo não tivesse pressa, porque não podia ter pressa, porque a pressa ia atrapalhar a equipe, porque era exatamente o que o Cusco queria, que o Flamengo em algum momento acelerasse o jogo, não era interessante para o Flamengo. Com o Plata, e aí eu acho que o Zupac chamou a atenção também, mas uma escolha muito pela questão física dos jogadores, para conseguirem lidar com a partida. Quem conseguia correr para cobrir mais ali, para tirar o espaço, estava em campo hoje. O Bruno, por exemplo... O Plata é um jogador mais acostumado à altitude, porque no Equador tem altitude, né? Não bem tanto lembrado. quanto o Cusco, mas tem altitude em Quito, por exemplo. E outra coisa, no Bruno e Pedro, além do Cusco alguma hora sair, o Bruno ser mais usado no contra-ataque, o Bruno compete mais que o Pedro. Ah, sim. O sem a bola do Bruno é muito melhor que o do Pedro, mesmo o Bruno sendo o jogador mais veterano. Bruno e Paquetá competem muito mais que Pedro e Arrascaeta. Exatamente, claro. Ou seja... Faz parte e da a escolha. gente teve esse debate aqui que em muitos momentos seria o Pedro ou o Arrascaeta, dependendo do desenho de necessidade. Felipe falou isso várias vezes. Provavelmente se o jogo fosse no Maracanã, provavelmente jogariam Arrascaeta e Pedro. Nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. Bruno e Paquetá. No máximo uma Paquetá de segundo, não de homem de frente. Na temporada passada, em algum momento, criou-se a coisa de que era um absurdo colocar o Bruno Henrique. Eu gosto muito do Bruno Henrique nessa função. Eu também. Ele não gosta. Foi ele, né? Ele falou. Porque eu acho que ele hoje é muito mais um cara de jogo Mas assim, eu acho que as pessoas pegaram a frase dele pra corroborar a ideia de que ele não possa jogar ali. E ele pode jogar muito bem ali. Porque ele funciona bem como um centroavante. Claro que é um cara de mobilidade, é um cara diferente, não é o centroavante. Agora, ele entrega tudo aquilo que o Felipe Luiz queria, né, que se entregasse para um centroavante do ponto de vista do combate. Ele tem o mérito de, né, num jogo em que você está, de repente, com as linhas mais baixas, obviamente te oferecer uma qualidade de contra-ataque com velocidade que nem o Pedro tem, né? Porque o Pedro é um jogador muito técnico, acho que para um centroavante ele é muito refinado, mas é outro tipo de jogador, não é esse cara, né, de explorar o espaço como é o Bruno Henrique. Então, assim, eu acho que dependendo do jogo ele pode muito bem ser essa alternativa. E só uma coisinha em relação ao Paquetá, porque você falou pro Bidner do Paquetá. Eu acho assim, e eu fiz todos os elogios ao Paquetá na atuação de hoje, porque no primeiro tempo ele jogou muito bem e foi o melhor momento do Flamengo no jogo. Mas eu ainda acho que o mérito do Paquetá, ou as razões que existem para você levar o Paquetá para a Copa do Mundo hoje, não são técnicas, não são de rendimento, são muito mais táticas, de qualidade. Ele é um tipo de jogador que hoje a seleção brasileira, do qual a seleção brasileira não dispõe, né? Esse cara, para fazer essa função que o Paquetá pode fazer... É tipo o Igor Thiago, mas uma outra... Não é uma discussão só de quem é melhor. Exatamente, é isso. É a discussão de quem... É assim, a discussão, eu quero ter ou não quero ter esse tipo de jogador? E não é porque ele tá comendo a bola E sobre o Bruno, assim, né, a posição para o Bruno Henrique jogar, é porque natural que a nossa memória traga sempre um Bruno Henrique quase imparável pelo lado do campo. Mas se a gente analisar friamente o estágio de carreira do Bruno em dezembro vai fazer 36 anos de idade. Assim, eu vejo dois lugares realmente bons para o Bruno jogar. Ou para um time que joga com dupla de ataque, ele ser um dos dois atacantes, ou ele ser um jogador como ele foi hoje. Eu acho, lembrando que no Jorge Jesus, ele já era um atacante do lado esquerdo, que várias vezes entrava na área como um centroavante. Porque o time jogava em dupla. Era Bruno Henrique e Gabigol. E agora ele não tem mais a velocidade e o arranque, ou seja, ele tem que jogar onde? E para um time que eventualmente joga com ponta, e o Jardim gosta de jogar com ponta, eu acho que ponta é o pior lugar para o Bruno jogar no estágio atual de carreira dele. O problema da avaliação do Bruno é a expectativa de quem está avaliando. O Flamengo ele tem uma situação que é muito confortável. Tem tipo de jogo que é Pedro, tem tipo de jogo que é Bruno. Não precisa ficar nessa de... Não, mas é porque o Pedro é melhor que o Bruno. São situações que para mim são muito claras. O tal jogo do Maracanã, no momento, vai ser o Pedro. O tal jogo com a bola, fora do Maracanã, talvez seja o Pedro. E o Bruno, ele deixou de ser essa coisa do... Tô contigo. Esperam ver o Bruno de 19, não é mais isso. E dor de cabeça, né? Pedro ou Bruno Henrique. Mas sabe o que me surpreendeu? Passou a ser... O próprio Bruno não querer pedir para não jogar de centroavante me surpreendeu também. Mas eu acho que isso é muito mais o que o Pedro faz quando o time tem a bola dentro do Maracanã, não é o que eu vou entregar melhor. Acho que a frase dele é muito mais essa. Talvez seja ele hoje não é o centroavante. Ele é hoje talvez o primeiro cara a correr. Sabe o movimento que você citou? Quando o Gabigol falou isso, será que ele também não estava olhando para o Pedro e falar, eu não quero ser centroavante? Você sabe o movimento que você citou do Sousa? Sim, sim. O que o Bruno faz no jogo de hoje não é muito diferente. A arrancada é exatamente o que se espera nesse espaço. O sprint curto ele dá. E o Bruno vai te dar isso como poucos jogadores vão te dar.
E o Flamengo tem isso. O Flamengo não quer 75 jogos do Bruno de centroavante no ano. O Flamengo não quer 75 jogos do Bruno de ponta igual 2019 pelo ano. O Flamengo quer um Bruno que não vai fazer o que o Pedro não vai fazer em um cenário desse. Não, o cabeceio e você dispor Baita disso no seu cabeçada. grupo para usar em situações específicas. É um dos pontos fortes. Talvez só o Flamengo tenha O cara que tem o timing de bola aérea que ele tem, Incrível. tem que ser usado dentro da área muitas vezes, sim. Só mais uma coisa aqui com relação ao Flamengo, antes da gente falar das questões envolvendo a arbitragem. Vocês percebem indícios de reconciliação entre Flamengo e Plata? Sim. Porque... Passou pelo VAR. Pelo menos do ponto de vista Hoje do podia Flamengo. ser mais um ponto de Pelo menos, eu não sei o que o decisão. Plata acha disso, mas do ponto de vista do técnico, eu não tenho dúvida. Ele usou ele contra o Santos e Exatamente, botou ele pra jogar na colocando Libertadores. Na O que mais que estreia da ele pode fazer? Libertadores, fora de casa. Não, O que mas mais? assim- Ele pagar um jantar pra ele? Mas isso- Mais do que isso, não tem que Até fazer. passa pelo VAR. O Plata deveria pagar esse jantar, Isso né? passa pelo VAR. Não é ético. Isso passa pelo VAR. Porque, mais uma vez, o Plata, ele assume um risco É verdade. numa jogada. Mais uma vez. ele tivesse sido Então, hoje a gente expulso- podia estar aqui hoje falando que, mais uma vez, É o verdade. Plata não Terceira. aproveitou um voto de confiança que lhe foi dado e jogou. O Plata podia ter jogado a vitória do Flamengo de um jogo confortável, repito, pelo ralo. É com 10 na altitude. Esse é o técnico- perigo desse técnico Plata, né, cara? ofereceu ele Toda vez é isso. E são linguagens. O Flamengo começou a divulgar foto do Paquetá abraçado com o Plata, o Jardim abraçado com o Plata, e o Paquetá foi para entrevista falar. Tá todo mundo tentando, só que hoje o Plata mais uma vez tentou não se ajudar. Agora, vamos debater aqui o VAR. Para mim, Já. aquilo ali era um lance de cartão vermelho. Sim. A gente já sentou, debateu, já viu o Flamengo fazer barulho em lances contra ele por causa disso. Então, o Plata, de novo, tem uma chance, ele vai lá de maneira irresponsável, assume um risco e posso dizer que deu sorte. Então, assim, Tem olhando cartão para Ele é amarelo. nossa sempre pergunta expulso ali, quando não acho que pode, né? O que a gente viu nesses últimos 2 jogos é um sinal do que o Jardim Está disposto. disposto a contar com ele. Então acho que de alguma maneira ele recupera o Ainda espaço, é um imprudente, mas eu não acho que ele vai ter o mesmo espaço que ele tinha com o Felipe. Acho que o Felipe olhava pro Gonçalo Plata de uma maneira muito entusiasmada, porque o Felipe era desesperado por um time que roubasse bola, que agredisse sem bola. E talvez o Jardim... E se o Jardim tiver esse olhar, e acho que o Pedro tem toda a razão do mundo, né? Sim. Porque se ele é expulso, a gente estava aqui todo mundo criticando. De novo, Plata. Então não dizendo Até se ele uma vai- tela. A pergunta sobre vai recuperar espaço nem estaria na tela se ele tivesse sido expulso. A gente ia falar, Plata decretou seu fim no Flamengo. Provavelmente seria essa a pergunta. Então, acho que também, assim, e acredito, né, que a comissão técnica tem a consciência do risco que correu, que o Plata correu. Então, também não sei o quanto isso vai ser dito para ele. Obviamente, não vai ser exposto publicamente, mas vai ser dito e tem que ser dito. Intervalo. Então é isso, vocês viram aí, né, cara? O Flamengo vence bem, fora de casa 2-0, time do Cusco. Time, acho que deve ser a estreia deles até, mas não interessa, né? Mas jogando na altitude, lembrando disso aí. Jogo difícil de altitude, cara, não é fácil jogar bola. Deixa o like, hein? Se inscreve e ativa notificações, muito importante. Essa pequena contribuição de graça aí, ajuda demais o canal. E o Flamengo vence bem aí o Plata. Será que agora tudo certo? Porque realmente ele é um jogador que ele é sempre, em jogos importantes, ele é expulso, cara. Hoje não foi expulso porque a arbitragem não quis, né? O VAR não achou que era para expulsão, porque, assim, no meu ver, lance para expulsão. Tá? E aí já iria prejudicar demais o Flamengo. Então esse é o perigo do Plata, cara. Que é um jogador que ele é muito... Ele é expulso assim, sabe? Do nada ele foi expulso. Vocês pegaram no passado aí, o Flamengo sofreu bastante por causa das expulsões do Plata. E a outra questão é o Bruno Henrique, né? 36 anos, cara, jogando em alto nível ainda. E aí? Mas na minha opinião, tá? Ele deveria jogar como centroavante. Tem estatura, bom de bola aérea. Jogar pela lateral ali naquela correria ali, acho que já deu, hein? Pelo menos é o pensamento que eu tenho aqui no canal. E aí, flamenguista, qual que é a sua opinião? Então, o Flamengo vence bem aí. E é aquilo, o Flamengo vai, de novo, na minha opinião, tá? Vai dar Palmeiras e Flamengo na final. Novamente, só se cair ali nos jogos de mata-mata antes, né? Semifinal, algum outro jogo de mata-mata, mas querendo ou não, porque é os times mais regulares que tem, cara. Entendeu? O Flamengo aí, a zaga boa, meio campo, lateral, ataque. Palmeiras a mesma coisa. Então, assim, e agora outro ponto ainda. O Flamengo tá com um técnico que eu acho melhor que o Felipe Luiz. Na minha visão aí, o Jardim aí, ele é melhor que o Felipe Luiz. Então, tem tudo para buscar. Claro que também vai ter ali Cruzeiro correndo por fora, vai ter alguns times ali que vai correr por fora,
que também tem que ser assim, né? Senão não tem graça todo ano, mas pode ver, os últimos anos aí quem manda é Palmeiras e Flamengo. Então realmente aí o Flamengo tem tudo para novamente buscar ser campeão novamente da Libertadores. Essa é a minha opinião, hein? Então deixa o like, se inscreve, ativa as notificações. Crê em Jesus Cristo, Ele é o caminho, a vida e a verdade. Jesus abençoe sua vida, a vida da sua família. Valeu. Mais um vídeo aqui do canal, Guga Futebol. Fui, é nóis.